Nós vamos disponibilizar hoje para a nossa congregação o áudio, na verdade é um vídeo com a imagem, fixa, e o livro, um livreto pequeno chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esta foi uma palavra ministrada por Jonathan Edwards no movimento de avivamento que ocorreu nos anos de 1700. Ele havia pregado essa mensagem em sua própria paróquia, em sua própria congregação. Mas quando ele compartilhou esse mesmo sermão em um outro local, no interior de Connecticut, nos Estados Unidos, enquanto ele ministrava, houve uma profunda comoção de arrependimento. Vocês estão olhando para mim com essa carinha? Por enquanto. Por que nós estamos repartindo com esse material especificamente neste tempo? Nós estamos caminhando como igreja para uma compreensão muito clara, muito própria acerca do pecado e das suas manifestações, tanto naqueles que não creem, quanto, infelizmente, naqueles que já declaram que nasceram de novo. Nós sabemos a luta que temos contra ele. Nós sabemos o quanto lutamos contra a ira. Sabemos o quanto lutamos contra as implicações carnais, os desejos da carne, o egoísmo, o ego, o orgulho, a soberba. E como as manifestações dessas coisas são tão sutis e às vezes nos pegam. Mas nós estamos abrindo textos para nos equipar com o entendimento acerca disso, esperando na graça e na misericórdia do Senhor que Ele nos dê coração para arrependimento. Depende de nós? Sim. Mas também depende da graça de Deus em nos dar coração sensível à sua voz e deseje e opte por Ele e não pelo pecado, porque não há condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Cada palavra que temos aberto são palavras que nos instruem a identificar essas coisas e como a palavra trata isso para nós que já nascemos de novo. Domingo passado abrimos o texto de 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 3, e nós vimos que o texto diz que é impossível que quem nasceu de novo continue na prática do pecado. Então, como fazer com aquilo que nós ainda não conseguimos vencer? Precisamos nos apropriar de compreensão ampla, clara e bíblica para entender como renunciar a estas coisas. O material que vamos disponibilizar hoje é um sermão pregado em 1700, anos de 1700. Mas com uma profunda mensagem para aqueles que querem de fato deixar o pecado e entender as consequências do pecado diante de um Deus santo. Na apresentação deste livro, nós encontramos a seguinte descrição: Pecadores nas mãos de um Deus irado foi um sermão pregado por Jonathan Edwards, pastor avivalista americano. Trata acerca da realidade do pecado frente à santidade, justiça e julgamento.
E ao apresentar esse livro, o pastor John MacArthur, ele diz, uma leitura pontual para este tempo de chamado a consciência de pecado, arrependimento e santificação. Quando você ler esse material, ou ouvi-lo, como você preferir, nós vamos disponibilizar o livro, o áudio. Saiba que é para que nós estejamos conscientes do que nos espera se não deixarmos o pecado. Porque muito ao contrário do que diz a hipergraça, que nós temos ouvido aí na igreja brasileira para baixo e para cima, nós não precisamos nos preocupar com os pecados mais, porque Jesus já levou eles na cruz, então agora eu posso viver do meu jeito. Não acho uma única porção do Evangelho me dê tranquilidade para falar. Pecadores nas mãos de um Deus irado é um material que vai nos confrontar, sim. Talvez você tenha um pouco de dificuldade com a linguagem dos idos de 1700, mas se você tiver coração para arrependimento, saiba que ele será uma bússola para que você entenda as implicações do seu pecado, meu pecado, diante da santidade, da justiça e do julgamento. Semana passada, estava abrindo algumas coisas e pontuando algumas coisas. Deparei com um vídeo curto. Uma pessoa extremamente influente, uma das denominações tradicionais talvez mais de maior importância no Brasil hoje. E num trecho pequeno, seu sermão, na sua palavra, ele dizia: Deus não está preocupado com o seu pecado. Ele não se preocupa em que leito você deita, em que copo você bebe, em que lugar você anda. Quando ele te olha, ele vê o sangue do Cordeiro foi suficiente para te remir de tudo. Isso me lembra muito a isca e o anzol. Nenhum peixe é burro para engolir o anzol puro. Quando ele morde o anzol, ele tem plena convicção que está mordendo a isca, a minhoca, o peixinho, ou seja lá o que for. Eu fiquei impressionado uma vez, tive a oportunidade de ir num lugar, estavam cevando os piau de cabeça gorda, e eles estavam cevando piau com soja. É isso mesmo, né, Gil? Soja. E eu fui abrir aquele vidro, o negócio é fedido, rapaz. O troço fica fermentando lá dentro. Mas quando você coloca na isca e você joga na linha, é bater ali. Porque o peixe vê, sente o cheiro da soja. E quando ele morde o que está lá dentro, é o anzol. De fato, o sacrifício de Jesus foi suficiente para todos os nossos pecados. Amém? Mas em lugar nenhum, a sua revelação nos diz que nós devemos viver pecando a reveria, porque já fomos perdoados. Pecadores na mão de um Deus irado será uma bússola se você realmente tem temor do Senhor e coração para arrepender.
Já tinha ouvido de outros lugares, mas eu aprendi de forma muito efetiva com o Michael. Existem duas maneiras de você lidar com a confrontação ao pecado. Ou você tem um coração para se arrepender, ou você tem soberba para se enrijecer. E dizer, quem é ele para falar do meu? Quem é ele para dizer que eu estou pecando? Ele é pecador que nem eu. Ou nos humilhamos e nos arrependemos, ou nos enrijecemos e nos vacinamos. Espero, pecadores na mão de um Deus irado, ache no seu coração um solo fértil para que germine o arrependimento. Amém? Nós não vamos ter pressa nenhuma. Gostaria que você lesse, relesse, visse, ouvisse novamente. Para que você possa entender e receber aquilo que o Senhor está nos repartindo e apacentando por meio deste livro especial. Antes de nós abrirmos o texto de Romanos capítulo 6, quero convocar os irmãos para o nosso tempo de oração sexta-feira, às 19 horas. Tempo onde a gente tem repartido clamor e intercessão, busca da presença do Senhor, tem sido um tempo muito precioso. E gostaria também de agradecer ao Marcos. Por favor, presbítero, fique de pé. Marcos é presbítero na Igreja Assembleia de Deus, Jardim do Pesa, ele nos serviu hoje na bateria. Nós somos gratos pela sua vida, meu querido. Leve um abraço ao seu pastor e à sua congregação. Eu espero que outras vezes possamos tê-lo conosco. Amém? Muito obrigado. Vamos lá? Romanos capítulo 6. Me atrevo a dizer que esse é um dos textos de maior relevância para a compreensão de que, quando somos alcançados pela graça de Cristo Jesus, recebemos o poder do seu Evangelho, recebemos o Espírito da promessa que nos faz nascer de novo e passamos a viver nele, em Jesus e ele em nós, como resultado da sua graça. Não podemos entender, achar ou pensar que experimentando isso nos é natural não vencer o pecado. Bom, já perceberam que nós estamos trabalhando a perspectiva de resistir ao pecado, de identificá-lo nas tentações e de aprender a dizer não para ele. Porque nós continuaremos sendo tentados. E a palavra nos diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Esta série de textos que estamos abrindo é para identificarmos essa realidade. Não pode ser natural ao coração de quem vive em Jesus continuar vivendo em pecado ou o pecado, seja lá qual for, na sua expressão, na sua forma. A propósito disso, os irmãos receberam um material, Obras da Carne. É para quem quer ler. Se estiver lá guardado, você não estiver lendo, também o prejuízo é seu. Não posso fazer nada. Mas se eu fosse você, eu leria 5 versões de 20 porções do texto que abrem
as mais variadas formas e expressões como o pecado se manifesta. As mais sutis. As mais sutis. Estamos preparando tudo isso para entendermos que já recebemos poder de Deus para dizer não ao pecado. Então precisamos nos apropriar da consciência bíblica e profética desta realidade. Estão comigo? Tranquilo? Romanos 6. A pergunta do apóstolo Paulo no primeiro versículo já é interessante. Vamos ler? Juntos? Cadê? Vamos ler? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está clara a posição do apóstolo Paulo? Se já recebemos a graça da salvação, se já recebemos uma graça abundante que nos tirou dos nossos pecados, nos livrou deles através da morte de Jesus na cruz, onde ele derrotou o diabo, levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados, e ele despojou todos os principados e potestades, a autoridade que havia sido dada ao diabo por conta do pecado, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Uma vez que já recebemos essa graça, permaneceremos ainda no pecado? Nova Bíblia Viva, a NBV, ela tem a seguinte versão: o que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos feitos participantes da morte dele. Uma das coisas que vamos trabalhar nos próximos meses é um ajuste na nossa compreensão acerca do batismo. E também um ajuste em nossa compreensão acerca da ceia. Disse aos irmãos que nós temos a alegria de receber todos à mesa, porque a mesa é de Jesus. Mas será necessário que nós tenhamos compreensão do que de fato estamos fazendo aqui, quando comemos e bebemos. E a partir do momento que isso for estabelecido como um entendimento claro e definido quanto ao batismo e à ceia, então o nosso posicionamento deverá ser ajustado. Não tenho nenhum problema com aquilo que fazemos, mas estamos sempre prontos aos ajustes que são necessários
para nos encaminharmos à dimensão e à realidade. Nosso intento como congregação é lutar para permanecer em Jesus. Lutarmos pela nossa salvação. Porque já recebemos essa tão grande salvação por graça e agora precisamos operá-la, executá-la, exercitá-la. Poder de Deus e do seu Espírito. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, o significado primeiro do batismo. Qual é? Quando eu mergulho, o que eu estou declarando? Morte. Semelhante à morte de Jesus. Quando eu me levanto da água, eu estou dizendo que agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como Cristo pode viver em mim? Eu viver. Esse é o drama. Essa é a questão. Entendem? Gostaria que houvesse um lugar cinza para a gente dizer assim: fiquem tranquilos. Não há. Gostaria que houvesse um ponto de neutralidade, onde a gente pudesse dizer assim, nem tanto, nem tão pouco. Mas nós vamos abrindo os textos e não vamos encontrando isso. Pelo contrário, vamos encontrando uma confrontação constante, uma orientação constante, um direcional constante, que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, aqueles que provaram da graça, aqueles que têm o Espírito, precisam renunciar aos seus pecados e não viver nele. Como bons seres humanos, a gente costuma pular o processo para dizer assim, como? Diz logo como. Precisamos entender toda a dimensão destas coisas. Porque enquanto esses textos estão sendo abertos, há a oportunidade do caráter de Deus está sendo formado em nós, por meio do Espírito. Porque a única maneira de dizermos não ao pecado é se vivermos em Espírito. Abra sua Bíblia comigo. Gálatas. Capítulo 5. Versos 16 e 24. Observem o teor, a compreensão que o apóstolo Paulo nos abre nesse texto. Vamos ler juntos? Digo, porém, o quê? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é a única maneira de não cumprir a concupiscência da carne? Andando em espírito. Qual é a única maneira de andar em espírito? Resistindo às concupiscências da carne. Lascou.
Entendem? Alguns anos atrás tinha uma comercial na televisão de um biscoito chamado Tostines. Lembram dessa propaganda? Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? E no final perguntava, qual será o segredo do Tostines? Como eu posso viver no Espírito se a minha vida se inclinar ao pecado? Ou se a minha natureza, a minha inclinação, se eu não disser não, se eu não resistir ao pecado, como posso viver cheio do Espírito? E somente vivendo no Espírito eu posso dizer não ao pecado. Verso 24. Olha a forma como o apóstolo Paulo coloca. Podem ler, por gentileza. Ixi, não deu para entender nada. Vamos lá. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. E olha o que está no 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Na nova versão da linguagem de hoje, TLH, a versão é a seguinte: as pessoas que pertencem a Jesus crucificaram a natureza delas junto com todas as suas paixões e os desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida também controle a nossa vida. Esse é o ponto. Vamos voltar a Romanos 6? O apóstolo Paulo vai continuar a falar sobre o batismo na morte de Jesus. De que precisamos morrer com Ele para vivermos nele. Crucificar com Ele as nossas paixões, a nossa carne, a nossa natureza, para que a vida dele viva em nós. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em vida nova. Na NBV, nova Bíblia Viva, vocês se uniram com Ele na sua morte e ressuscitarão como Ele ressuscitou. Aí ele vai dizer, verso 4. No batismo fomos sepultados com Ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, 5. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos, vamos ler esse finalzinho aí, para quê?
para que não sejamos mais escravos do. Jesus morreu por nós, em nosso lugar, para que não sejamos mais escravos do pecado. Sete. Porque aquele que está morto, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Se você está morto, então não há mais, já está justificado. 8. Ora, vamos ler juntos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, entendem isso? Quando recebemos de fato a vida de Jesus e o poder da sua ressurreição, estamos de uma vez mortos para o pecado, e quanto ao pecado estamos mortos, quanto a Deus estamos vivos, e a vida que vivemos agora deve ser uma vida nele e para ele. Não há uma outra forma de. Verso 11. Vamos ler juntos? Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Alguém tem outra versão? A King James atualizada está aí? Como é que diz aí? Considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus. Alguém tem outra versão diferente dessa? Agora, olhem o 12. Podem ler. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo físico, em vosso corpo mortal, para que vocês obedeçam às suas concupiscências. Olha o 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros, os vossos corpos para o pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quando o apóstolo Paulo pede para que nós consideremos-nos como mortos para o pecado e vivos para Deus, no verso 11, ele usa o verbo grego logizomai. Esse verbo ele tem uma característica interessante. Tem a ideia de você considerar algo internamente. Um dos seus sentidos é a ideia de pesar os motivos, somar os motivos, reunir e inferir posição. Ele não está pedindo para que a gente considere e pense assim, eu vou considerar. Tá, eu considero que isso é assim. Como se você estivesse emitindo uma opinião. Considero aqui
teor do verbo grego é a capacidade de você calcular internamente, pesar motivo, reunir condições de tomar uma posição. É uma postura interna que se reflete nas atitudes externas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A vitória contra o pecado não se dá fora para dentro. Se dá de dentro para fora. Eu não apresento meu corpo como instrumento para a consciência, para a iniquidade, para o pecado, porque algo em mim mudou dentro. E agora aquilo que me fazia escravo deste pecado não me escraviza mais. E eu sou livre para dizer não. Isso tem dois pesos importantes. Isso nos traz uma condição ímpar de, uma vez sendo alcançados pela graça de Deus e sendo movidos pelo seu poder, recebendo a sua salvação, a grandiosidade de sermos filhos dele, vivermos pelo Espírito dele, agora sermos libertos do poder e da escravidão deste pecado para dizermos não e resistirmos a ele. Mas por outro lado, isso implica em que toda vez que pecamos, fazemos deliberadamente. Porque podíamos dizer não e não dissemos porque não quisemos. Uma das frases mais engraçadas do português brasileiro que eu já ouvi é: filo porque quilo. Fiz porque quis. E está certinho. Filo porque quilo. Está certinho. Se eu já não sou mais escravo do pecado porque Cristo me libertou, então eu posso dizer não para ele. E se eu digo que sou liberto por Cristo Jesus e já não sou escravo dele e continuo pecando, fiz porque quis. Não, pastor, mas não é bem assim não. Quando eu vi, eu já fiz. Tiago, vamos lá no final. Ó, Yuri, você para de zoar, viu, cara? Toda vez que eu dou uma paradinha para pensar no que eu vou dizer, ele lá vem. Calma aí, cara. Cadê Larissa? Socorro, Larissa. Eles ficam me zoando, ele diz que eu fico olhando para o nada e fazendo assim, ó. Mexendo os dedinhos. Oi? Fazendo download. É porque eu ainda sou daquela discada. Sabe? Eu sou do meio do século passado. Tiago capítulo 1. Vamos começar no 12. Gente, acabou o tempo. São 10:50 já. É por isso que não anda. A gente vai indo, não anda. Acho que os dias estão sendo abreviados já. É possível. Acho que a gente vai ter que... não, é muita presunção minha. Deixa quieto. Não. Vamos lá. Tiago, capítulo 1. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida
a qual o Senhor tem prometido aos que... Quem é bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? O homem que suporta a tentação. Quem é que suporta a tentação? Aquele que diz não ao pecado. Aí Tiago vai deixar claro como funciona essa questão do pecado. Olhem o verso 13. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. O Senhor é tão bom que Ele nos dá um mapa para entender como o pecado funciona aqui dentro. Pecamos quando somos, primeiro, atraídos, segundo, engodados pela nossa própria concupiscência. Uma vez eu expus esse texto para os irmãos, eu não sei se os irmãos lembram da dinâmica que Tiago usa aqui, um jogo de palavras interessante acerca de como um peixe é fisgado pelo anzol. A ideia é exatamente essa: atraído e engodado, como se fosse uma isca. E uma vez que essa atração e esse engodo acontecem, elas acontecem pela nossa própria maquinação. Pelos nossos próprios desejos. Na versão da Bíblia Strong, esse verso traz a seguinte composição: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A palavra cobiça aqui, ela é posta numa ideia de que quando você olha para a isca, você deseja. O verbo exelco dá a ideia de arrastar, atrair para fora. Lê aí para mim, por favor. Então, lê para mim. Isso, essa é a ideia. É o peixe que é fisgado e depois ele é arrastado. Ele olha, ele deseja, e quando ele se vê, ele já está fisgado. E uma vez fisgado, ele é arrastado para a concupiscência. Ele é arrastado para o pecado. Irmãos, estão entendendo? Pobres de nós que somos arrastados. Não é? Olha, como você pode dizer que nós temos que resistir a essa coisa, uma vez que nós somos engodados, nós somos enganados, nós somos fisgados e nós fomos arrastados. Cada um é enganado, engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo mau, pelo anseio de satisfazer a si mesmo.
problema está nas nossas inclinações. O apóstolo Paulo descreve isso como a tendência a fazer o bem. A atender os nossos desejos. De várias formas. De várias formas. Das formas mais sutis. A gente pode pensar assim, não, mas desejo, eu não tenho problema com isso não, e tal. Toda vez que você, de alguma forma, é induzido, inclinado, você anseia, deseja alguma coisa. Os pecados são sutis. Por exemplo, quando eu acho que tenho o direito de controlar os outros, eu o faço por causa do meu orgulho. Quando eu acho que tenho o direito de ofender alguém, eu o faço como vingança. E a vingança é o quê? A vingança é satisfazer o meu orgulho. Quando eu aponto para os outros a culpa da minha rejeição, isso é tão sutil. Eu estou usando o quê? Meu orgulho, porque não me foi dado aquilo que eu queria. Quando eu me aproprio de alguma coisa que não é minha, eu estou desejando para mim aquilo que eu acho que seria meu direito ter. Você está onde? No orgulho. Quando eu me envolvo com pornografia, masturbação, quando eu abro lá meu sei lá, celular, notebook, eu estou de alguma forma alimentando o quê? Meu desejo. Desejo que eu possa alimentar na minha fantasia também. Quando às vezes eu tenho dificuldade de me aproximar do meu esposo ou da minha esposa pensando nele, então eu tenho que pensar em alguém que não seja ele. Isso é alimentado pelo meu próprio desejo. Está baseado no meu orgulho. Entendem a sutileza? Estou dando alguns exemplos pela sutileza. Eu não quero ofender ninguém. Eu quero que nós identifiquemos isso. E aí vem uma coisa interessante. Se nós começarmos a nos ofender toda vez que nós abrirmos isso, então significa que o nosso coração não está para o arrependimento. Porque o coração que está para o arrependimento, ele olha isso e diz, é verdade, eu preciso da graça de Deus. Porque é assim que eu tenho visto meus pecados ultimamente. Não é normal que eu viva com a ira que eu vivo. E a ira, na verdade, é uma fuga que eu tenho para o meu orgulho. Eu tenho identificado isso. Não é normal eu pegar uma chave em cima da mesa e a chave cair e eu já me agachar para pegar a chave irritado. Você sente isso? Eu sinto isso. Não é normal você querer ter o poder de esmagar a cabeça do motorista que entra na sua frente, assim como um tomatinho verde. Quando ele acha que tem o direito de andar com uma roda de um lado, outra roda do outro, e a 20 km por hora. Você está com pressa. Não é normal. Não é normal quando eu transformo isso para o outro, principalmente para minha esposa, em ações monossilábicas, em trazer o pior para casa. Cansaço e o sorriso ficam para os outros. A ranzizice trago para cá. O sorriso fica para o cliente. O rosnado fica para a esposa e os filhos.
para os clientes, para os filhos. Seu orgulho. Irmãos, estão entendendo? A multiface dessas coisas. E a gente acha, não, eu estou bem. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo. A gente tem aqueles pecados que a gente já tem assim, né? Eu não adultero. Então eu estou beleza, eu estou ligado. Não, cara, quando você pega alguma coisa que não é de alguém, quando você se acha no direito de se apropriar de alguma coisa que você sabe que não é sua, quando você não faz justiça à pessoa sabendo que ela é digna de ser reconhecida e você não a reconhece por causa do seu orgulho, são pecados que vão estar aí, moendo você por dentro, se tornando naturais, parceiros. Coisa que mais adiante você chama de ansiedade, coisa que mais adiante você chama de eu sou a si mesmo, coisa que mais adiante você diz, mas essa é a minha reação. Quem quiser conviver comigo assim, conviva. Quem não quiser, não é obrigado. Querem ver uma sutil? Muito sutil. Acabou o tempo. A incredulidade. Quando foi que te faltou alguma coisa? Mas todo dia você está com medo que falte. Sabe como se chama isso? Incredulidade. Eu tenho um defeito muito grande comigo, um pecado que eu carrego comigo, que eu vou conversar a vocês. Eu não sei dever. Quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu tenho que pagar alguma coisa amanhã e eu não tenho dinheiro, eu fico desesperado. Sabe por quê? Porque eu não quero que a minha imagem... Faço isso por orgulho. Prezar pela própria imagem é o quê? Mas a gente precisa ser honesto. É óbvio que a gente precisa ser honesto. Mas quando isso entra, não como desejo de cobrir o que eu preciso, mas como uma ansiedade que me incomoda, que me inquieta, porque eu não posso ficar Isso é centrado no meu orgulho. Isso é uma dificuldade minha, eu estou confessando um pecado meu. Você sabe uma das coisas que me dá mais alegria? Pagar a conta. Cara, quando eu termino de pagar a última conta do mês, eu falo, mais um mês que eu não fiquei feio com ninguém. Mas olha a minha motivação. Não é obrigado porque o Senhor me proveu. É mais um mês que eu não fiquei feio com ninguém. Então, honestamente, eu estou preocupado com o meu orgulho. Isso me faz não reconhecer a graça de Deus que nunca me deixou faltar nada, mesmo aos 45 minutos do segundo tempo. Agora, com esse monte de desconto que está tendo, às vezes aos 49, aos 51 sai um golzinho, né? Eu estou ali pensando, meu Deus, eu preciso, e vem de onde eu não sei de onde veio. Eu passo a régua no final do mês e eu não sei de onde veio. Mas mesmo assim, quando as dificuldades se aproximam, eu começo a murmurar, eu começo a me inquietar, eu começo a ficar ansioso, eu começo a responsabilizar as outras coisas, as outras situações. Eu fico me perguntando quando foi que te faltou alguma coisa. Não me faltou. Então por que eu estou ansioso por aquilo que ainda vai vir? Querem ver um pecado sutil? Posso falar mais um? Vocês me dão mais 5 minutos? Mesmo? Para todo mundo? Nós estamos falando muito sobre a volta de Jesus. Sobre o preparo para encontrarmos com Ele. Muitos de nós são movidos pelo orgulho e, na verdade, pensam nisso com pavor. Pavor de não atender às expectativas que Deus tem para você. Sabe onde está centrado isso? O seu orgulho. O que João Batista falou para os caras que foram procurá-lo para se livrar da punição? O que foi que ele disse?
raça de víboras, quem ensinou vocês a ter medo da ira vindoura? Nós servimos a Jesus não é por medo da ira vindoura, nós o servimos por amor, porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos deu tudo, a sua própria vida, e pecar contra Ele, ofendê-lo com aquilo que o levou à cruz, é no mínimo não ter a menor consciência de quem nós somos. Não é por medo. Deveria ser por... Não pecar deveria ser por amor, antes do temor, Gil. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Entendem a importância de abrirmos esses textos? De irmos formando a compreensão e a identificação dessas coisas na nossa vida. Não para nos gerar medo, pavor, inquietação, mas para nos dar poder em Cristo Jesus para dizer não a essas coisas. E sabermos que aquilo que está sobre nós é o sangue do Cordeiro. Amém? Lavado e remido o sangue do Cordeiro. Aquilo que eu não dei conta, fez por mim. Aquilo que eu nunca poderia fazer. Isso que estamos abrindo é palavra de vida, não de morte. É palavra de esperança e não de derrota. Porque a porta da graça está escancarada nesse tempo. Voltemos para Ele. Ele se voltará. Porque todo aquele que busca, o busca em tempo de encontrá-lo. E esse é o tempo de encontrar. Não é amanhã. Esse é o tempo. Agora seria um momento propício para uma música suave. E a gente dizer assim, agora levante a sua mão e a sua vida vai ser transformada. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Mas a decisão por Cristo é algo que você toma todos os dias. Quando você diz sim a Ele e não a você. Poderíamos encher esta frente de gente querendo mudança, mas se essa mudança não ultrapassar o horário da meia-noite para o dia de amanhã para terça, de terça para quarta, quarta para quinta, de quinta para sexta, nós estamos vendendo ilusão, não o evangelho. Porque viver em Jesus é permanecer, perseverar. Você está conosco nessa noite, quer saber um pouco mais sobre isso? Estamos aqui todos os dias, abrindo esses textos e nos preparando. Para quê? Para que se cumpra em nós aquilo que Jesus fez antes dos tempos eternos no propósito de Deus. O que Ele fez? Nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus Cristo, o amado. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Toque quem está perto de você. Feche os seus olhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim
teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Amém? Uma semana de paz, de graça e vitória sobre todos nós e para todos nós.